Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje vamos falar a respeito da nossa visita que fizemos à fábrica da Vivensys em Manaus, que aconteceu nessa sexta-feira, dia 19, onde fizemos essa visita à fábrica junto com a presença de vários amigos, o nosso amigo Neri das Antenas, o França, o Marco Antenas, o Eric do canal Zezinho Antenas, teve também a presença do meu irmão que foi lá para me ajudar com as filmagens, da Rita que foi a pessoa que cuidou para que essa viagem fosse um sucesso, e também do engenheiro William da Vivensys. Lá eu tive o prazer de conhecer o Sr. Osvaldo, que é o diretor da planta de produção do receptor Vivensys VX10, também já trabalhou na Microsoft como gerente da planta, responsável pela montagem do Xbox 360 no Brasil. Foi ele quem nos guiou no tour pela fábrica, explicando para nós em detalhes todos os processos da linha de fabricação e montagem do receptor Vivensys VX10, desde o recebimento dos componentes até os testes de durabilidade e usabilidade do produto. Conhecemos também o Agrício, que nos explicou sobre os importantes testes para certificar a qualidade com que o receptor Vivensys VX10 chega até o consumidor final. E nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona essa enorme engrenagem de produção que faz com que o receptor Vivensys VX10 seja um sucesso de qualidade e um dos receptores mais procurados pelos instaladores do Brasil. Mas antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele like aqui embaixo nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Te convido também a me seguir lá no meu Instagram, onde você vai poder estar acompanhando muito mais conteúdos como esses conteúdos que eu coloco aqui no canal, tá bem? Vamos lá então, bora pro vídeo? Aqui nós temos 2.200 espaço pallet, com capacidade de 500 quilos cada um, ou seja, cabe muita coisa. Nós recebemos os kits da China, eles passam pelo processo de alfândega normal, a carreta encosta aqui, e daí nós fazemos a separação desse material e alocamos no almoxarifado. Aqui no almoxarifado, se puderem me acompanhar aqui, nós dividimos o almoxarifado em várias ruas, tá? E cada posição tem sua localização específica, tem um código de barras, de modo que no sistema fica informando qual o produto está em qual localização, né? Então é o software que gerencia para a gente aonde a gente coloca a matéria-prima. A carreta encosta, a gente retira o material, inspeciona a qualidade, verifica a qualidade do material, verifica a quantidade, verifica se a descrição está correta e daí dá ok para o almoxarifado posicionar o matéria-prima no seu respectivo espaço. Almoxarifado de SMD. SMD, Surface Mount Devices, tá? É componentes de montagem de superfície. Então o material é separado no almoxarifado e a gente abre uma ordem de produção e traz esse material até aqui. Cada um tem a sua locação, tem a sua etiqueta e a gente controla mais precisamente o que está aqui no chão de fábrica. Tem um controle especial de temperatura, que são componentes sensíveis à umidade e temperatura. Aqui nessa geladeira é a solda em pasta, é justamente aquilo que é aplicado na placa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é aplicado na placa e que a gente coloca o componente em cima e faz a fusão da solda. Então isso aqui é uma área específica. Se vocês olharem essa manta verde, nessa prateleira, né, ela é dissipativa, para não gerar estática também. Aqui a placa virgem, está aqui isolada, está sem umidade. Essa etiqueta aqui indica o nível de umidade que a embalagem tem. Se tiver uma quantidade de umidade aqui significativa, a gente não monta a placa. Eu tenho que pôr numa estufa, estufar, tirar a umidade para daí pôr no processo, tá? Então a placa aqui está no cobre, não tem pasta de solda, não tem solda nenhuma. Acabou a placa, ela vai alimentar. Nesse caso, cada blank desse tem 4 placas, que depois a gente separa lá na frente. Alimentou a máquina, está liberada, ela passa a placa para frente sozinha, não tem mais interferência do operador aqui. Essa máquina aqui é uma máquina laser, onde a gente vai colocar o número de série
na placa, vai gravar a laser o número de série. Não estamos usando hoje porque a placa onde vai esse número de série está com uma tinta branca. E o laser nessa tinta branca, ele não dá uma definição boa o suficiente para a gente ler depois. Estamos aguardando começar a vir placa sem a tinta branca para fazer a impressão laser. Poucas empresas no Brasil têm isso aqui. Então, a rastreabilidade que a gente conversou começa aqui. Eu ponho já a placa com o número de série, ela é única. E daí os equipamentos vão gravando o currículo dela no sistema. Aqui é screen printer. Vocês lembram que a placa estava só no cobre? A gente vai colocar pasta de solda. O que é isso? É estanho em microesferas com fluxo. O mesmo fluxo que se usa para fazer retrabalho em placa, aquelas coisas todas, é misturado nessa pasta de solda. Lembra aquele material que estava na geladeira lá dentro? É esse material que está aqui. Então eu tenho um estêncil de aço inox. Esse estêncil tem 5 milésimos de polegada de espessura, é bem fininho mesmo. Eu aplico a pasta e eu tenho um rodo. Esse rodo empurra a pasta e traz a pasta. Esse branco aqui é um papel que eu uso para limpar a parte de baixo do stencil e não borrar. O processo é igual de impressão de camiseta. Não tem diferença. A diferença é a sofisticação que é usado. A hora que a placa vem aqui embaixo, ela tem umas marquinhas que chama marca fiducial, que a máquina lê. Aonde ela está, ajusta para ficar igual o stencil. Para cair a pasta de solda exatamente no mesmo ponto. Essa aqui, a SPI, Screen Printer Inspection. O que ela vai olhar? O que a máquina anterior fez. Então ela vai verificar o seguinte: colocou pasta de solda no lugar correto? Sim. Pôs na quantidade correta? Sim. E daí ela aprova. Essa manchinha aqui é a região que ela olhou no final, mas ela passou por toda a placa. Então a quantidade de pasta, eu tenho certeza que não vai faltar em nenhum ponto. Se um único terminal não tiver pasta, não tem solda. Vai dar pau lá na frente só. Eu seguro aqui. Então a placa rejeitada, ela vem para cá. Neste caso, a gente atualmente, a placa rejeitada, a gente joga fora. A maioria das empresas, o que faz? Pega um alquinho, limpa e põe no processo. Então eu pus a placa no processo, apliquei a pasta, inspecionei se estava bom o serviço. Aí eu venho para a Pick and Place. A Pick and Place é o equipamento mais fantástico que tem e o mais burrinho que tem. Porque a função dele é muito simplória. É pegar a peça aqui e pôr aqui. Só isso, mais nada. Só que ele faz isso em uma velocidade muito grande. No nosso caso aqui, 150 mil componentes por hora real. Tem um código de barras. Você chega com a máquina, escaneia o código de barras e escaneia o feeder, de modo que eu não erre a colocação disso aqui. No processo que nós temos hoje, diferente de muitas empresas, eu não erro a alimentação. Porque a hora que eu tenho aqui, eu escaneei esse componente, escaneei o alimentador, a hora que eu ponho na máquina, a máquina fala: ei, esse alimentador não é daqui. E se eu escanear esse componente no feeder errado, ela não deixa. Então o processo é bem maduro, é bem firme, né? Cada componente, ele faz algumas medidas, depende do tipo de componente. Olha aqui, ó. Marca fiducial, ele sabe aonde a placa está localizada. Para a hora que ele pegar o componente dali, levar até a posição. Tudo isso aqui é medida que é feita para ver se está correto. Qualquer probleminha ela para, berra, fala que está mal-humorada, coisa e tal.
Essa máquina aqui já é o mesmo modelo das outras, porém, ela tem uma característica. Ela monta componentes diferentes, especiais. Então você tem lá o HDMI, USB, aquela coisa toda. Ela é mais lenta, mas tem um nozzle diferente, um jeito diferente de pegar os componentes aqui. Aqui chegou no forno. É um forno com 10 zonas. O que significa 10 zonas? Eu tenho aquecimento por cima e aquecimento por baixo. Aqui, em verde, é o valor que eu ajustei. Chega aqui a 235 graus. Eu tenho um equipamento que ele vai me gerar essa informação. É a curva de temperatura que ficou na placa. E eu vou, diariamente, puxando essa informação para ver se está correto. Nesse momento é que faz a fusão da solda. Então eu tenho a placa com a pasta de solda, o componente em cima, joguei calor, vai fazer a soldagem. Esse relatório eu uso para fazer o setup da máquina. Eu ponho termopares na placa, o equipamento entra junto com a placa lá dentro e vai medindo a temperatura até o final. Daí eu falo, opa, tá muito quente, eu vou diminuir aqui, tá muito frio, e vou indo, até eu fazer a receita. Depois que eu fiz a receita, daí só continuidade. Agora eu tenho a AOI, Automatic Optical Inspection, tá? Refusão de solda ali no forno, e aqui a AOI, Automatic Inspection Optical, tá? Na verdade é uma máquina de inspeção visual. Pronto. Aqueles componentes pequenininhos, eu não consigo mais ver a qualidade da solda. É muito pequeno. Então eu preciso de um equipamento. Esse equipamento é de última geração. Ele vai me falar aonde está centralizado os componentes, o quanto eles estão no limite ou não. E se estiver fora, ele pega e indica. Ele denuncia. Ele está vendo o quadradinho mudando? São as áreas que ele está inspecionando, até cobrir toda a placa. Eu tenho 4 placas, tá? Falou que está tudo bem e liberou. Aqui é o processo de montagem manual. Então você tem o pallet. O que é esse pallet? O único jeito que eu tenho para transportar a placa é tendo esse equipamento, esse fixture aí, onde eu coloco a placa, prendo a placa e vai acompanhar o processo. Vocês vão entender ali na frente. Aqui são colocados os componentes que não são SMD. É o que a gente chama de true hole. True hole é através do furo que se fala, tá? Então é um componente que tem perninha e atravessa a placa. Cada posto desse a menina pega e coloca os componentes por um componente diferente. Aqui na máquina de solda, a placa entra aqui, tem nesse primeiro estágio que é o fluxador por spray. Ele joga fluxo na placa para poder soldar. Daí eu tenho pré-aquecimento, eu esquento a placa pelo menos até uns 120 graus. E daí vai entrar na solda a 250, 255 graus. Tá? Então o pallet está vindo aqui, está entrando na máquina de solda. Tá? Talvez você consiga enxergar o spray olhando daqui para lá. Então aí vem a placa, né? Ela toca na onda de solda que está derretida, a 255 graus mais ou menos, e faz a soldagem. Se você olhar por cima, você vai ver a solda subindo nos furinhos da placa, tá?
Daí tem essa moça aqui que faz inspeção. Quando a gente acha algum problema específico, nós fazemos carta de alerta. Essa carta de alerta pode ser em qualquer ponto do processo. Aqui na frente tem um teste funcional, simples, mas é um teste funcional, onde a gente energiza a placa. Ela tem uma sequência de cores que são realizadas e com isso a gente sabe se a placa está funcionando. A chance da placa passar aqui e rejeitar lá na frente é muito baixa. Aqui para frente é colocação da blindagem e uma etiqueta em cima do componente que dá a condução térmica. Aqui na frente, se vocês olharem, em cima do componente é colocada uma etiqueta. Essa etiqueta ela vai encostar na blindagem e permitir uma certa condução térmica e eliminar a vibração, essas coisas também. Aqui morreu a montagem de placas. Olá pessoal, eu sou o Agris, eu sou responsável pela área de qualidade e aí eu vou apresentar para vocês agora o nosso burn-in test, né? O burn-in, né? O burn-in é o que faz o nosso teste de envelhecimento do produto, né? Que testa as primeiras horas de vida do produto. Se eu tiver qualquer problema relacionado a componente, ele vai cair aqui. Então ele fica em torno de 4 horas, né? Fica 4 horas ligado, fazendo liga-desliga, né? Porque o burn-in ele tem que fazer essa sincronia de ligar, desligar e fazer a função, fazer a verificação de função. O nosso aparelho, ele tem dentro dele, ele tem um software que faz o autoteste do aparelho, né? E quando a gente coloca no burn-in, ele automaticamente faz isso, né? Então aqui, como vocês podem ver, né, os aparelhos estão todos ligados, eles estão recebendo sinal. Nós temos um gerador de sinal de frequência que joga a imagem para ele, né, e ele fica fazendo o teste com essa imagem, né. Então aqui você tem, né, essa sala ela tá climatizada em torno de 40 graus, 45 graus mais ou menos 5, ou seja, ela vai de 40 a 50 graus. Você pode ver lá no termostato, lá no termopar dele, lá dentro, não sei se você consegue ver, ele está marcando que ela está com 38 graus agora, e aí a temperatura vai subindo, né? Nós temos até um gerador de calor aqui dentro, né, que gera o calor. É bom você nem sentir isso. E como a gente monitora isso? A gente monitora por aqui, ó. Todos aqueles aparelhos que vocês observam lá na sala de teste, eles estão aqui, ó. Né? Então aqui você vê, essa imagem que você tem aqui, é o programa na condição de fábrica, de manufatura ainda, né? Então esse aqui é o chamado ATE. ATE de teste dele, é o Aging Test. Então aqui você tem rodando um filme curto, que ele fica rodando, né? Ele fica no loop até completar a sequência de teste. E aqui ele vai contando o tempo que ele está setado, a duração do tempo de sinal, né, das imagens, ou seja, ele controla se perdeu o sinal da imagem. Se perdeu o sinal da imagem, ele registra aqui. Ou se ele perdeu qualquer tempo de frequência, aí ele registra normalmente aqui, né? Então isso tudo para a gente detectar se o produto vai morrer nas primeiras horas de vida dele, né? É que nem criança, né, quando a gente deixa uma observação, quando nasce, né, vai lá para o berçário, né, entendeu? Fica ali numa determinada condição que você observa para ver se não tem mortalidade infantil. A mesma coisa acontece com o nosso produto, né? São os nossos bebês, né? Entendeu? E o desenvolvimento com 4 horas de aging, né, de 2 a 4 horas de aging, a gente consegue verificar se a gente vai ter algum tipo de problema nos componentes, como eu falei para vocês lá na sala, né? Então esse é o teste mais importante que faz na placa, né? A placa sai de lá, né? E entra aqui por amostragem, como eu falei para vocês anteriormente, né?
E ele fica rodando aqui até completar o ciclo de teste, ele automaticamente se desliga. Neri. Mi Café, Marco Antenas e o França. Sim. Agrício, como que funciona essa questão do raio-x aqui? Explica pra gente um pouquinho. Então, a função do raio-x é a mesma quando que a gente utiliza no hospital público, né, ou no hospital particular. É verificar ou diagnosticar aquilo que está internamente, né? E normalmente, o que acontece nas placas? Elas passam num processo de soldagem, a função dele é mais voltada para o processo de soldagem. Então vai aparecer algum tipo de falha que você não consegue enxergar a olho normal. Entendeu? Então você tem que trazer para o raio-x para que você consiga enxergar se ele tem algum problema de falha. Principalmente naqueles componentes, coloca por exemplo, no BGA aí, nesse tipo de componente. Isso aqui é um processador. É um processador que é o cérebro do nosso aparelho, assim como um processador de um computador, uma CPU, etc. Então, se você observar, a soldagem dele é feita toda por baixo. E ele tem são pequenos balls. E isso você não consegue virar a placa visualmente, a moça que faz a revisão, de poder enxergar. Então a gente faz, e a gente não vai enxergar, a gente não vai fazer 100% toda ela. Então o que a gente pega uma placa, a hora, traz aqui e faz a verificação, ver se tem alguma variação na soldabilidade, né? Entendi, E esses mas pontos... qualquer soldazinha dessa, se soltar ou qualquer coisa, aí vocês vão perceber... Exatamente, ele vai aparecer passa aqui. exatamente Aqui, ó, por exemplo, se você observar, tá vendo essa placa aqui? É solda, né? Então tem pontos aqui que você observa que não foram soldados, parece que não foram soldados. Mas ela tem um critério, Esses aqui são chamados os voids, ou seja, quando a solda ela passa no forno, não sei se vocês já observaram lá, né? Ela passa, você tem as esferas dentro de um aglutinado, né? Que é o fluxo. Então ela passa e depois ela refunde junto com o material metálico, né? E nessa refusão você tem os gases, forma os gases. E esses gases vão deixando vácuos dentro do processo de soldabilidade. Isso pode afetar a soldagem de algum terminal, de alguma conexão, de algum componente, etc. e tal. Né? Então, e a função do raio-x é exatamente nos mostrar isso, né? Diagnosticar aquilo que a olho nu a gente não consegue ver. Pois é. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, né, a respeito da nossa visita à fábrica da Vivensys em Manaus. Nós vamos dividir essa visita em 2 vídeos, né, em 2 partes, para que o vídeo não fique muito extenso e você possa aí também apreciar com qualidade todos os detalhes da montagem, né? Nesse primeiro vídeo eu coloquei para vocês como que é feita praticamente aí toda a construção da placa, né, desde o momento em que os componentes chegam lá no depósito, como eles são separados, e depois de que forma que a placa é construída desde o seu começo até ali no final, onde são feitos vários testes de qualidade, e ali no final onde é feito o aging test, né, na sala de burn-in, onde são feitos ali os últimos testes na placa, né, para que a partir daquele momento ela vai entrar no processo de montagem do receptor, que é o processo que nós vamos mostrar no próximo vídeo. Eu tive o prazer de estar na fábrica no dia que estavam sendo comemorado um marco muito importante, né, que são os 100 mil receptores produzidos na fábrica de Manaus, onde foi feita uma comemoração reunindo todo o pessoal, né, toda a galera que trabalha na fábrica, onde teve também a presença do Rômulo, né, um dos sócios da Vivensys, pessoa muito especial que eu tenho muito carinho, que só quem conhece mesmo sabe o prazer que é estar próximo dele e poder bater um papo com o Rômulo, que fez ali um discurso bem legal relacionado com os 100 mil receptores produzidos na fábrica de Manaus. Pessoal, na próxima semana estarei trazendo então mais um vídeo a respeito do processo da linha de montagem do receptor Vivensys VX10, também vários outros testes que são feitos ali, né, no processo de montagem do receptor, como que é inserido ali número de série, software e vários outros processos que são feitos nessa outra parte da linha de montagem. Você vai poder acompanhar aí no próximo vídeo, tá bem? Esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, aqui embaixo, né? Só você clicar no like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, que toda vez que eu postar um novo conteúdo, você vai ser notificado para você poder estar acompanhando todos os meus vídeos e não perder nenhum desses conteúdos. Quero te convidar também a me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando conteúdos por lá, e muitas vezes algum conteúdo no Instagram acaba saindo antes mesmo aqui do vídeo no canal do YouTube. No mais, eu quero te agradecer pela visualização. Até o próximo vídeo. Fui, valeu, tchau, tchau.